Nossa, o pai da sua filha é ótimo, ele super te ajuda, né? Ele troca fralda, ele dá banho, nossa, ele é tão bom, ele é um excelente pai, ele é uma pessoa incrível, você se casou com uma pessoa maravilhosa. Quem nunca ouviu isso? Quem, dentre todas as mães, nunca escutou que um pai que está fazendo o seu papel, nada mais, nada menos, o seu papel, é um pai maravilhoso, incrível, que é melhor do que os outros, que faz além do esperado. Vejam, nós todos somos maravilhosos e incríveis na função de criarmos uma criança, nós, pais e mães. É muito cansativo, dá muito trabalho, realmente a gente fica cansado e, de fato, todos nós merecemos os louros e o carinho por isso. Mas homens não merecem a mais por serem homens e por acaso, estarem fazendo o papel deles. Veja bem, nesse vídeo eu quero falar com você sobre o tal do pai que ajuda e como isso adoece mulheres silenciosamente ao longo dos tempos, em todas as sociedades, e a gente não vê. Meu nome é Ana Bárbara Januzzi, eu sou médica, mãe da Clarice e da Romana, tenho um marido em casa que é um pai que não ajuda, que faz a parte dele, e nós tivemos que ter muitas conversas, nós tivemos que fazer uma construção muito diferente do nosso relacionamento, não porque ele não tivesse disposto a ajudar, não, mas porque a sociedade mostrou pra ele que ajudar um pouquinho era o suficiente. E não, pais não ajudam. Ajudar é outra coisa. Quando eu faço um trabalho de escola, que a responsabilidade é minha, a nota vai ser minha, tudo é meu, eu que tenho que fazer. E eu, por acaso, peço ajuda pra minha mãe, e a minha mãe vai lá e me dá uma ideia, ela compra a cartolina na papelaria, ela compra o papel, ela tá me ajudando. Ela está fazendo a mais do que o necessário, por gentileza. Não é a função dela. O trabalho é meu, o nome do trabalho vai ser o meu, a responsabilidade é minha. Quando eu tenho um monte de bolsa pra carregar na rua, um monte de sacola que fiz uma compra, e aí alguém, por acaso, por gentileza, me ajuda a carregar essas compras até em casa, essa pessoa não tinha obrigação de fazer isso. Ela me ajudou. Isso não é o pai de uma criança que decidiu colocá-la no mundo junto com uma pessoa, ou que colocou no mundo uma criança sem ter decidido, uma criança porque engravidou sem querer. Gente, uma coisa, outra coisa. A gente precisa dar nomes corretos às coisas. Os pais têm tanta responsabilidade pelo bem-estar das crianças quanto as mães. E os dois precisam estar ali fazendo por onde essas crianças terem o melhor futuro possível. A casa funcionar, a comida estar pronta, a roupa estar lavada, a caderneta da criança estar lida, o pediatra ser pago, a consulta ser agendada. Isso é função dos dois. Isso não é função de um só que o outro ajuda. Isso é função dos dois. É óbvio que existem casas em situações de que, por exemplo, o pai passa o dia inteiro trabalhando fora, a mãe passa o dia inteiro trabalhando dentro de casa, cuidando da criança, e fica diferente, né? Não é 50 a divisão das responsabilidades da criança, mas veja, uma organização da família e que funciona para algumas famílias. Para outras, e é o que acontece na maior parte das famílias, a sobrecarga do trabalho fica toda nas costas da mãe, mesmo que ela trabalhe fora ou se ela não trabalha fora. A pessoa, né, o pai, por trabalhar fora ou por achar que homens não têm função de cuidar de filhos como as mulheres têm, não se encarregam de quase nada e não fazem a sua parte. E quando fazem um ínfimo da sua parte, como dar um banho, meu Deus, que coisa incrível, o homem deu um banho, a gente coloca ele no patamar do pai que ajuda, do bom pai. Nossa, que homem incrível, você deveria levantar as mãos para o céu. Não funciona desse jeito. Longe de querer criar uma briga entre mulheres e homens, longe de querer criar uma briga dentro das famílias, a gente precisa dar nome às coisas. Quem me ajuda é a minha mãe, que vem aqui ficar com as minhas filhas eventualmente. Quem me ajuda é a pessoa que eu pago para cuidar da minha casa. Meu marido não me ajuda, meu marido faz a parte dele. E por que é tão importante a gente falar disso? Porque isso adoece mulheres. Porque conforme a sociedade vai compreendendo que é normal um homem não fazer a sua parte e sim fazer pequenas ajudas cada vez menores, bem eventuais, quando for confortável para ele, essa mulher vai ficando sobrecarregada, ela vai ficando frustrada, ela vai ficando angustiada. A maternidade, que era para ser mais tranquila, vai se tornando um fardo muito difícil de carregar. É preciso mais de uma pessoa para criar uma criança de forma tranquila para quem está criando. Quando a gente fica sobrecarregada, de fato a gente pode ter muita dificuldade de criar aquela criança. A gente vai ficando frustrada com o parceiro e aí não tem desejo sexual e nossa, ninguém entende, né? Culpam até os hormônios. Os hormônios entram nessa jogada depois do pai não fazer a parte dele e eu olhar para o pai e falar: eu não quero ficar perto de você porque eu não tô com vontade de ficar perto de você porque você não tá fazendo a sua parte. Quem é o culpado? Os hormônios da mulher. Eles se tornam culpados nessa situação. Não que os hormônios não tenham uma parcela de culpa na queda da libido, mas veja bem, se eu tenho dentro de casa um pai que ajuda ou nem ajuda, como é que alguém vai querer ter relação sexual com essa pessoa? É impossível. E é isso que a gente tá vendo. A gente tá vendo uma sociedade inteira adoecer mães pouco a pouco, com mais chances de depressão pós-parto, mais chances de ansiedade, mais chances de frustração, dificuldade de se recolocar no trabalho, dificuldade de lidar bem com aquela maternidade, uma série de questões bem sistêmicas e complexas que derivam de um lugar
que é achar que pais ajudam e que o mínimo que eles fazem já é incrível e que você, mulher, não pode reclamar. Você, mulher, não pode solicitar que as coisas sejam divididas de forma equivalente, ainda que um trabalhe mais fora de casa, o outro trabalhe mais dentro de casa, mas que a carga toda de ter um filho, toda a carga de sustentar uma casa, toda a carga de cuidar de uma casa, seja dividida igualmente entre os dois, para que não fique pesado demais para nenhum dos dois. Já é pesado, já é complexo. Imagina se só uma pessoa tem que arrastar isso nas costas. Quantas mulheres eu não vejo lá no meu Instagram que bancam a casa, dividem as contas, às vezes pagam a casa sozinha ou pagam um percentual a mais por conta de quem ganha mais, quem ganha menos. Tem toda a sobrecarga do cuidado da criança, e quando eu digo sobrecarga, elas recebem todo o cuidado da criança e isso não é dividido, e elas não podem falar nada. Porque se falarem alguma coisa, ainda são ameaçadas de serem deixadas pelos pais que ajudam. Tenham muito cuidado ao perpetuar esse discurso, que a gente perpetua isso dentro da nossa casa. Quando a gente vê um pai que tá fazendo a parte dele, a gente acha aquilo lindo. A gente acha aquilo incrível. E de fato, é muito bom que uma pessoa esteja fazendo a sua parte. Tão bom quanto eu tô fazendo a minha parte. Tão bom quanto você, que é mãe, tá fazendo a sua parte. Não é mais incrível, nem merece mais palmas, nem deveria parar ali só porque a pessoa tá passeando com a criança na pracinha 2 vezes por semana. Isso não é suficiente. Uma criança se cria de forma total e completa por pelo menos 2 adultos. As pessoas que fizeram essa criança. As pessoas que decidiram colocar essa criança no mundo. Pai não ajuda. E pai que ajuda tá deixando muita mãe doente por aí.